boa mão de Deus esteja sobre você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos para a segunda aula de pneumatologia. Alguns cursos abordam esta disciplina com o nome de paracletologia. Nosso instituto trata a matéria como pneumatologia, porque a palavra espírito no grego é pneuma. E a palavra paráclito, que é utilizado com exclusividade pelo evangelista João, Cristo chamou o Espírito Santo de Paráclito, é o advogado ou o consolador. Qual que é a ideia do Paráclito? O que significa Paráclito? Ele é aquele que vai junto, ao lado, com uma pessoa, diante de uma dignidade, diante de alguma autoridade, para falar com a pessoa, falar pela pessoa ou estar ao lado da pessoa, encorajando ela quando ela estiver diante de uma dignidade. Sabe que no livro de Provérbios existe um dos provérbios que diz assim: você sentou-se na mesa onde está o governador. E você é um tagarela, quer falar à vontade. Não faça isso. Coloque uma faca na garganta. Pensa bem no que você vai falar. A ideia do Paráclito é algo parecido. Vamos falar diante de Deus. E quando falarmos diante de Deus, não podemos aparecer sós. Primeiro que nós temos a intercessão direta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a intercessão do Espírito Santo. Por isso que já foi explicado para você aqui que o Espírito de Deus, ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Ao chamar o Espírito Santo de Paráclito, é para que nós sejamos encorajados, não ficarmos amedrontados e tímidos diante da autoridade que é Deus. Mas não podemos sair falando uma verborragia diante de Deus, aquilo que der na telha. Temos que falar como convém. É por isso que o apóstolo Paulo falou que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações com amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o dilúvio do Espírito Santo. E o mesmo apóstolo Paulo fala que ele intercede por nós, entrando até as profundezas da presença de Deus, para que possamos assim aprender a falar como convém. A intercessão do Espírito Santo é com gemidos inexprimíveis. Essa que é a ideia do Paráclito. Outra coisa, ele é o nosso consolador. Consolador por causa que ele nos transmite a presença direta de Deus, imediata de Deus, quando passamos por diversas tentações e diversas provações, quando estamos expostos aos perigos dessa vida. Ele é o consolador. Ele é aquele que nos encoraja a continuar com fé, sem desanimar, sem desistir, sem dar um passo atrás. Por isso, existem outros nomes que também são atribuídos ao Espírito Santo pelas Escrituras. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Primeiro, Efésios 1,13 chama o Espírito de Santo. Falando em Efésios, eu quero apresentar a você aqui a obra do Dr. Martin Lloyd Jones, Vida no Espírito. Faz parte de uma série de palestras que o Dr. Martin Lloyd Jones proferiu aos ingleses, isso agora no século XX, já dorme no Senhor, e ele fez uma exposição sobre o livro de Efésios, Vida no Espírito. Aqui está a pneumatologia de Martin Lloyd Jones, uma recomendação para esta aula, para que você possa aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Vamos aqui. Muito bom. Ele é chamado de Espírito Santo. A natureza dele é a espiritualidade. Ele é espírito puro. E ele é Espírito Santo, santidade pura. Ele é a plenitude da santidade. Não é um espírito impuro. Também não podemos chamar ele de espírito composto, espírito derivado. Ele participa da santidade absoluta de Deus, da santidade absoluta de Jesus e possui a sua própria santidade. E por ser santo, ele santifica. Um conceito muito interessante que nós temos no Antigo Testamento e que eu quero trazer para você aqui, agora nos nossos estudos, por meio do Instituto Supera, no seu curso básico em Teologia. Havia um preceito, ou um mandamento, não era só um preceito, era um mandamento na lei de Moisés, de que o sumo sacerdote, ele transmitia a santidade dele para objetos em que ele tocasse. Esse é um conceito. Caso o sumo sacerdote tocasse em um objeto impuro, uma cama impura,
num animal impuro ou num morto, a santidade do sacerdote passava para aquele objeto e o sacerdote pegava a impureza daquele objeto sobre si. Era uma comunicação de naturezas ou uma comunicação de atributos. A santidade do sacerdote ia embora porque o objeto absorvia a santidade do sacerdote. Em contrapartida, o sacerdote ele absorvia a impureza do objeto. Por isso, para continuar santo, ele não podia se contaminar com objetos impuros, mulheres impuras ou pessoas impuras, animais impuros ou mortos. Esse conceito é muito interessante. Quando Israel tinha uma conquista militar, os objetos eles se tornavam anátema, consagrados ao Senhor. Isso por quê? Porque Deus santifica o objeto, se torna tão puro que não pode ser tocado pela comunidade de Israel depois. Isso chama-se consagração, separado. Essa mesma ideia de consagração, ela está presente quando nós estudamos sobre o Espírito Santo. Quando ele toca o nosso coração, quando ele toca a nossa alma, quando ele toca o nosso espírito, quando nós somos consagrados ao Senhor, a princípio nós somos gerados em pecado. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe, e em iniquidade fui formado, diz o salmista. E o que acontece com a nossa impureza? A nossa impureza ela é absorvida pelo Espírito Santo. Ele ficaria totalmente impuro. O Espírito de Deus ficaria impuro, porque a nossa santificação é pela graça, mas ela não é de graça. Anota isso aí no seu bloco de anotações. Já pedi a você que mantenha aí nas suas mãos uma caneta. Aqui está o símbolo do nosso estudo, uma caneta. Anota isso daí. A salvação, ela é pela graça, mas ela não é de graça. Para que aconteça a purificação dos nossos pecados, há uma exigência na lei de Deus. Não é na lei dos homens, não é na lei dos anjos, não é na lei de Moisés, é na lei de Deus. O pecado ele tem que ser expiado. O que é a expiação? Nós vamos estudar isso aqui melhor lá em armatiologia, mas eu já tenho que adiantar isso aqui para você, para que a tua formação através do Instituto ela seja perfeita, completa, plena. Qual que é a ideia? A expiação ela é um pagamento que é efetuado no valor proporcional ao agravo, à ofensa. Deus foi ofendido. Deus foi ofendido com o pecado de Adão. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Deus foi ofendido infinitamente. E agora Deus precisa que este pecado seja expiado, seja pago. Alguém tem que pagar pelo pecado de Adão. A morte simples de Adão não quita a dívida. A morte de Adão atenua o agravante que é o pecado, mas não quita a dívida. Para que ele seja resgatado, alguém melhor do que ele tem que ser sacrificado, um inocente. Por isso que são apresentados os animais. Os animais não têm pecado. Os animais não pecam contra Deus. Os animais, vivendo pelo instinto, de acordo com a natureza, não pecam contra Deus. Portanto, estão puros. É oferecido uma vítima pelo pecado. Mas aí vem Deus e envia o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que é a vítima por todos os pecados, não somente pelos de Adão, não só pelos dos judeus, mas pelos do mundo inteiro. Agora, o sangue de Jesus é proposto como pagamento pelos nossos pecados, mais sublime do que os céus, mais sublime do que os animais do Antigo Testamento, mais sublime do que todos os homens juntos. O sangue de Cristo é derramado. E agora sim, que os pecados estão todos pagos, o que faz o Espírito Santo? Ele aplica a redenção sobre o pecador. Ele pega do sangue de Cristo no santuário de Deus e com o sangue de Cristo ele vem até o homem que está impuro e o Espírito Santo pode, com o sangue de Jesus, purificar o homem, purificando o homem, aquela impureza que está no homem vem para o sangue de Cristo e não vai para o Espírito Santo. A impureza, ela vem para o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, que é puro, purifica o pecador de todo o seu pecado. Por isso você tem que estudar soterologia, que é uma das disciplinas que nós teremos aqui no curso básico em teologia. Agora sim,
O Espírito Santo ele vem, pode habitar em cada um de nós, porque nós estamos purificados dos nossos pecados e a santidade dele vem para nós, para que o nome do Pai seja santificado, para que o nome do Filho seja santificado. Ele é o Espírito Santo. Também é chamado de Espírito de Deus, como eu disse a vocês, ele procede de Deus. Espírito do Deus vivo, Deus comunicando vida. Espírito do Senhor Deus, nosso Deus é o nosso Senhor. Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de súplicas, de adoção. Tudo isso que eu estou falando para você já está no livro texto que nós encaminhamos para que você possa estudar junto conosco aqui no Instituto Supera. Dentre muitos nomes que o Espírito Santo recebe, quando chega ali no profeta Isaías, fala da sua sétupa manifestação. São 7 Espíritos de Deus, que na verdade são 7 manifestações de um só Espírito. Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza e temor do Senhor. Aprofunda os seus estudos sobre o Espírito Santo. Leia o livro texto. Toma a sua caneta. Pausa o vídeo se você achar por necessário. Na verdade, uma maneira que eu gosto de estudar é vídeo corrido. Pego a minha caneta, pego o bloco de anotações e vou anotando palavras-chave, frases-chave, para que assim eu vou melhorando a minha capacidade de ouvir e entender sem ter que ficar pausando. É como se lesse um livro. Faça a leitura de um livro corrido e aos poucos já fazendo anotações. Depois, se quiser fazer depois uma revisitada no vídeo, assistir ele pausando, aí ótimo. Mas primeiro tenta assistir o vídeo por inteiro, tomando anotações corridas, para depois você fazer a revisão. Por isso também lá no livro texto você vai encontrar todos esses nomes que são atribuídos ao Espírito Santo. Agora, por mais que a gente nomeie o Espírito Santo, por mais que a gente tivesse aqui uma enciclopédia de A a Z para falar do Espírito Santo, nós ainda somos limitados. E essa nossa limitação é boa, porque nos força a continuar estudando. E por isso a palavra de Deus utilizou-se de símbolos. O símbolo fala poderosamente. E um dos símbolos do Espírito Santo é água. Outro dos símbolos do Espírito Santo, óleo, fogo, rio, selo, vento e pomba. Lá em Isaías 44:3 diz que Deus derramaria água sobre o sedento. Isso me faz lembrar do Senhor Jesus, quando ele diz: aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. A respeito de quem que estamos falando? Da pessoa do Espírito Santo. É do Espírito Santo que nós estamos falando. Só um instante eu já volto. Pronto. 5, 40, 13, 43. Ótimo. Estava fazendo uma conta aqui, precisei fazer uma conta urgente. Um dos símbolos do Espírito Santo é água. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso é uma promessa. Aconteceu o dilúvio do Espírito Santo. E acontecendo o dilúvio, essas águas vêm e te encharcam. E aí diz, esses rios que vão ser formados pelo dilúvio do Espírito Santo vão fluir do seu ventre. Em que sentido? Sentido de vida. Vida e vida em abundância. É até um símbolo muito curioso e a gente tem que tomar alguns cuidados ao tratar desse símbolo. Rios de água viva. E por quê? Porque ele representa um novo nascimento. A gente sabe que toda criança é gerada dentro da mãe e ali o que a gente chama de popularmente é de bolsa d'água. A criança é gerada dentro de uma bolsa d'água. Então, vamos manter o nome popular. E por ocasião do nascimento, o que acontece com a bolsa? Estoura. Aí quando estoura, a mulher sabe que chegou a hora do seu filho vir ao mundo. Aquela água em que a criança é gerada, o líquido amniótico, aquela água, ela é água cheia de nutrientes, cheia de vida. Este é o simbolismo que o Senhor Jesus utiliza e dá ao Espírito Santo. Nós somos gerados dentro da água do Espírito Santo. E quando chega a hora do novo nascimento, nascer de novo, a bolsa estoura. E quando a bolsa estoura,
Aí é que vem o novo nascimento, e nós somos nascidos não da carne nem do sangue, mas de Deus. Gostou? Outro símbolo que é utilizado é óleo, porque o óleo ele é utilizado para a unção do sacerdote, a unção do profeta e a unção do rei. Quando se fala que nós somos ungidos com o Espírito Santo, significa que nós somos ungidos para o ministério, para a obra de Deus, para o sacerdócio universal. Nós vamos estudar e vamos aprender de que cada um de nós possui, isso aqui está lá em Eclesiologia, a disciplina que estuda sobre a igreja. Cada um de nós possui a unção para o sacerdócio universal, para ser sacerdócio diante de Deus, oferecendo dons e sacrifícios em favor dos nossos irmãos. Quais são os dons e sacrifícios que nós oferecemos? Cristo. Esse é o dom e sacrifício que nós oferecemos em favor dos irmãos. Outro símbolo que é utilizado aqui é que o Espírito Santo ele é fogo. E aqui está uma das grandes polêmicas. Uma das grandes polêmicas porque o profeta João Batista disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo barra fogo, com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando a gente chega no livro do Apocalipse, não é isso que a gente lê? 7 tochas ardentes que estão diante de Deus e que são o Espírito Santo. Quando a gente vê as 7 castiçais em volta do Senhor Jesus, estão brilhando, brilhando com 7 tochas ardentes. O Espírito Santo está no candelabro, e o candelabro são tanto os 7 anjos, quanto o candelabro são as 7 igrejas, mostrando que o Espírito Santo está na igreja e no anjo da igreja. Algo extraordinário. Ele é fogo, fogo santificador, fogo purificador e fogo divisor, consumidor. O apóstolo Paulo fala que nós vamos passar por um batismo de fogo também, igual o profeta João Batista. Só que Paulo fala que esse batismo de fogo ele acontecerá no tribunal de Cristo, quando todas as nossas obras forem provadas. Quando você vai para o Apocalipse, capítulo de número 15, o mar de vidro misturado com fogo está diante do trono. E é justamente no capítulo 15 de Êxodo que está o simbolismo do batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo nós vamos falar daqui a pouco. Mas o batismo com fogo já estamos adiantando. É a prova da nossa fé. Batismo com fogo é o Espírito Santo aprovando ou reprovando as nossas obras. Isto é, antes das obras serem perfeitas, elas têm que ser chanceladas pela supervisão do Espírito Santo. Se fizermos as obras no Espírito Santo, com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, são obras de ouro, prata ou pedras preciosas. Se o Espírito Santo não estiver presente nas nossas obras, madeira, palha e feno. Batismo com fogo é justamente a aprovação ou reprovação do Espírito Santo para as obras que nós fazemos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala que nós temos que, já que nós vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito também. E isto é uma grande dificuldade porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Aqui está a profecia, Mateus 3,11. Eu estou lendo as referências que estão no livro texto. Também você pode acompanhar aí. E uma das coisas que você pode fazer com o fogo. O fogo ele é o divisor, ele é o purificador, ele é o aperfeiçoador, mas ele também é o consumidor. Agora, se você não aceita as repreensões do Espírito Santo, as orientações e reorientações do Espírito Santo, você vai diminuindo a chama, o fogo. Você vai extinguindo o Espírito Santo. E esse é o cuidado que o apóstolo Paulo fala para a gente ter. Não extingais o Espírito. Se ele passar a te orientar e você rejeita, endurece o coração, não ouve a sua voz, não busca a sua presença, o evita, você vai extinguindo o Espírito Santo e por isso é utilizado o símbolo do fogo. Fogo, rio, selo. Por que selo? Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para a salvação. É uma garantia. Também é chamado de penhor do Espírito. Vento, que nós já estudamos aqui, que é essa ação dinâmica do Espírito Santo. E o símbolo da pomba, a simplicidade do Espírito Santo. Ele é o Espírito simples, meus irmãos. E ele vem com simplicidade. Ele já vem em paz. Por isso a pomba é representando a pacificação.
Então ele já vem em paz. Ele vem em paz para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações. E só permanece em nós enquanto nós estamos na paz do Evangelho. Se entramos em conflitos, vamos por heresias, por discrepâncias, por loucuras, nós vamos entristecendo o Espírito Santo, e estando o Espírito Santo entristecido em nós, extingue-se a sua ação. E aí como fica? Aí a gente vai perguntar se o Espírito Santo sai quando a pessoa apostata da fé ou se ele fica. É uma pergunta interessante. Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu ponto de vista? Jesus ele disse: o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Vós o vês e o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso significa claramente que, se uma pessoa apostatar da fé, entristecer o Espírito Santo e extinguir o Espírito Santo, ele sai, ou melhor, ele é retirado. E por que ele é retirado? Porque Deus tem ciúmes do Espírito Santo. Deus é quem enviou o Espírito Santo, e Deus pode retirar o Espírito Santo. O salmista, quando caiu em pecado, ele orou a Deus e disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, a alegria da tua salvação. Sinal de que Deus pode retirar o Espírito Santo, mesmo já havendo derramado, mesmo sobre uma pessoa que já tenha sido cheia do Espírito Santo. Para o próximo vídeo vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tá bem? E aí os dons do Espírito Santo. Que a paz seja contigo.